Estado cosaco. No final do século XV, o movimento cosaco começa a surgir na Ucrânia. É importante entender que os cosacos não apareceram do nada. Quem eram essas pessoas? Eles eram boiardos e proprietários de terras, ou seja, representantes da classe média da sociedade daquela época. Um dos primeiros líderes cosacos, o próprio Vaida Vishnevetsky, construtor da primeira fortaleza na ilha de Hortitsa, provinha de uma linhagem principesca, que remontava aos tempos da Rússia. Muitos outros cosacos também tinham origem nobre. O mais importante aqui, na minha opinião, é que após a Rússia, o nosso povo não desapareceu das nossas terras, mas apenas passou por diferentes etapas de evolução social, assim como aconteceu com os povos de muitos outros países europeus. Viajantes estrangeiros escreviam que os cosacos aporígeos falavam a língua da Rússia e que, em sua grande maioria, eram rutenos, ou seja, ucranianos. Os cosacos formam uma união militar política, o Exército Zaporígio, com centro em Sich de Zaporígia. Seus líderes militares eram escolhidos pelos próprios cosacos por meio de eleições ou votação. Isso representava a continuação da tradição da democracia ucraniana que havia surgido ainda nos tempos do Direito de Magdeburgo e do Grão-Ducado da Lituânia. Enquanto isso, nas terras ucranianas que estavam sob o controle da comunidade polaco-lituana, os cargos estatais passaram a ser ocupados por novas pessoas, em sua maioria provenientes do Reino da Polônia. Os órgãos judiciais passaram para as mãos deles, o que leva à opressão da população ucraniana. O cosacado, que o rei polonês envolvia em guerras quase contínuas, nem sempre recebia o pagamento oficial e os privilégios prometidos. Ao defender o Estado, os cosacos buscavam a igualdade de direitos como a nobreza, mas essas aspirações não foram apoiadas. Foi justamente por isso que, em 1648, começou a guerra liderada pelo hetman cosaco Bogdan Khmelnytsky. Tendo garantido o apoio do Luan da Crimeia Islam III Giray, Khmelnytsky conquista vitórias gloriosas sobre o exército polonês em Żółty Wody, Korsun, Pilavtsi e Zboriv. Isso leva à assinatura do Tratado de Zboriv entre o rei da comunidade polaco-lituana, João II Casimiro, e o hetman Khmelnytsky em 1649. No acordo, o rei polonês reconheceu a autonomia do novo Estado cosaco-ucraniano, o Hetmanato. No entanto, ambas as partes não ficaram satisfeitas com o resultado alcançado. Por isso, Bogdan Khmelnytsky buscou alianças com outros países que estavam dispostos a apoiar o jovem Estado na luta pela independência. Além do Kanato da Crimeia, do Império Otomano, da Suécia e da Transilvânia, Khmelnytsky conseguiu, em 1654, firmar uma aliança militar antipolonesa com o Tsarado da Moscóvia, ao assinar os artigos de março em Pereyaslav. Mas por que, afinal, Khmelnytsky decidiu firmar uma aliança com Moscou? Naturalmente, quando olhamos a partir da perspectiva atual, o passo de hetman pode parecer quase uma traição. Porém, não é assim. Essa é uma interpretação incorreta da história. É importante compreender que, naquela época, uma Ucrânia independente, no sentido em que a entendemos hoje, ainda não existia. Khmelnytsky precisava conquistar um lugar ao sol para um país que apenas começava a adquirir contornos políticos próprios. Este é um processo muito difícil, especialmente quando tanto à sua esquerda quanto à sua direita existem impérios poderosos prontos para espedaçá-lo. Por isso, a situação de Bogdan Khmelnytsky era complexa, e ele fazia tudo o que podia naquele momento. Mesmo assim, logo os caminhos de Bogdan Khmelnytsky e do Tsar de Rússia se separariam para sempre, porque apenas 2 anos depois, em 1656, Moscóvia rompeu a aliança com o Hetmanato cosaco 3 meses após as tréguas de Vilna. No entanto, após a morte de Bogdan Khmelnytsky, durante longos séculos, os governantes russos usariam essa aliança breve e mal-sucedida como instrumento de propaganda.
Dizia-se que, naquela época, Ucrânia e Rússia se uniram em um só povo. Bogdan Khmelnytsky foi, de fato, um dos criadores do Estado ucraniano. Seus sucessores, para preservar o hetmanato cosaco, assinavam tratados com os czares da Moscóvia, nos quais eram obrigados a ceder continuamente direitos e liberdade do Estado. Com o tempo, uma parte do hetmanato cosaco transformou-se em autonomia política da Moscóvia, enquanto a outra permaneceu dentro da comunidade polaco-lituana. Em 1687, chegou ao poder o hetman Ivan Mazepa. Ele era um homem extremamente instruído e rico e conhecia várias línguas estrangeiras. Durante o governo de Ivan Mazepa, o hetmanato cosaco tornou-se um estado desenvolvido e próspero em moldes europeus. Durante 20 anos, não houve nenhuma guerra nas terras ucranianas. Ivan Mazepa introduziu um novo sistema alfandegário, estabeleceu a servidão em apenas 2 dias por semana, patrocinou a educação e a arte ucranianas e reconstruiu dezenas de igrejas e catedrais. Não por acaso dizia-se entre o povo, de Bogdan Khmelnytsky até Ivan não houve hetman. No entanto, o hetmanato cosaco ainda permanecia independência vassálica da Moscóvia. Durante a Grande Guerra do Norte, surgiu a ameaça de invasão sueca às terras ucranianas. O czar moscovita recusou-se a enviar tropas para defender o hetmanato. Por isso, em outubro de 1708, Ivan Mazepa firmou uma aliança com o rei sueco Carlos XII para proteger essas terras e restaurar a independência do hetmanato. No entanto, já em junho de 1709, o exército sueco foi derrotado pelos moscovitas na Batalha de Poltava. Carlos XII e Ivan Mazepa, junto com seus exércitos, foram obrigados a recuar. Alguns meses depois, um dos mais importantes hetman da Ucrânia morreu na cidade de Bender. Em 1774, a imperatriz Catarina II aboliu o cargo de hetman e, em 1775, tomou as terras do exército zaporígio. Em 16 de junho, o exército russo destruiu completamente a Sich zaporijana. Pouco depois, em 1783, o exército da Rússia conquistou a península da Crimeia e extinguiu o Kanato da Crimeia. Desconsiderando todos os acordos políticos, Catarina II, por vontade própria, destruiu qualquer forma de autonomia da Ucrânia e da Crimeia. De autonomias políticas, esses territórios passaram a integrar a Rússia. Após 1772, a comunidade polaco-lituana foi dividida 3 vezes entre Áustria, Prússia e Rússia. A maior parte das terras ucranianas à margem direita do rio Dnipro foi incorporada ao Império Russo, enquanto a Bucovina e a Galícia, além de partes dos voivodados da Volínia e da Podólia, passaram para a Áustria. O século XIX foi um período difícil, porque a Ucrânia não tinha força militar para lutar por sua independência. Isso, porém, não significa que a Ucrânia não existisse naquele tempo. Quando existe uma energia forte e ela não encontra saída em um lugar, ela surge em outro. Foi justamente nesse período, no século XIX, que começaram a aparecer grandes escritores ucranianos. Resistência cultural. Em 1798, em São Petersburgo, foi publicada parte do poema Eneida, de Ivan Kotlяревский, a primeira obra escrita em língua ucraniana coloquial. Em 1840, foi impressa a primeira edição do Kobzar, de Taras Shevchenko, e em 1848, em Lviv. Lançou-se o primeiro jornal da história em língua ucraniana, chamado Zarya Galitska. Na década de 1860, Pavlo Chubinski e Mikhailo Verbitsky escreveram o futuro hino «Ще не вмерла Україна».
E logo após o desenvolvimento da cultura, surgem também as primeiras organizações políticas. Em Kiev atuava clandestinamente a Irmandade de Cirilo e Metódio, e em Lviv o Conselho Supremo da Rússia, que funcionava legalmente. Seus membros eram artistas, escritores, publicistas e cientistas ucranianos. Membro da Irmandade do Cirilo e Metódio, também foi o líder do Renascimento ucraniano Taras Shevchenko. Em resposta, os imperadores russos intensificaram a repressão contra a língua e a cultura ucranianas, proibindo a impressão de livros, a educação em ucraniano e o uso da língua na esfera cultural. As medidas mais severas foram a Circular de Valuev e o Decreto de Ems. E depois, a cada 3-5 anos, surgiam novos decretos que reprimiam e expulsavam a nossa língua e cultura. Enquanto isso, no Império Austro-Húngaro, em 1890, foi criado o primeiro partido radical ruteno-ucraniano. Nas terras da Ucrânia Ocidental, liderado por Ivan Franko. Os deputados desse partido representavam os interesses dos ucranianos no Sejm da Galícia e no Parlamento de Viena. Foi justamente graças às pessoas que no século XIX preservaram a nossa cultura, língua e ideia nacional que a Ucrânia, no século XX, recebeu a chance de se tornar um Estado pleno, com suas próprias fronteiras, leis e governo. RPU, República Popular da Ucrânia. Durante a Primeira Guerra Mundial, como consequência da Revolução Bolchevique, o Império Russo se desintegrou. Em 1917, foram criadas a República Popular da Ucrânia e a República Popular da Crimeia. A República Popular da Ucrânia existiu durante 4 anos. Em março de 1917, ela foi liderada pelo historiador Mikhailo Hrushevsky. Sob sua liderança, em 22 de janeiro de 1918, em Kiev, foi aprovado o Quarto Universal da Rada Central Ucraniana. Este documento proclamava a República Popular da Ucrânia como um Estado independente, livre, soberano e não subordinado a ninguém, pertencente ao povo ucraniano, e o poder era transferido ao povo da Ucrânia. Em 24 de abril de 1918, ocorreu um golpe de Estado. A RPU transformou-se no Estado ucraniano sob o protetorado da Alemanha, liderado pelo Hetman Pavlo Skoropadsky. Ele realizou reformas econômicas eficazes, aprovou a lei sobre a cidadania estatal da Ucrânia e também dedicou grande atenção à cultura e à educação ucranianas. No entanto, o Hetman foi prejudicado por sua política externa. Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, Skoropadsky perdeu o apoio e pretendia formar uma aliança com os russos anti-bolcheviques, como diríamos hoje, com os liberais russos. Ao saber disso, as tropas dos territórios da RPU ocuparam Kiev e retomaram o poder. O diretório foi liderado por Volodymyr Vinnychenko. Em 22 de janeiro de 1919, na Praça da Santa Sofia, na capital, foi proclamado o ato de unificação da República Popular da Ucrânia e da República Popular da Ucrânia Ocidental. Os territórios históricos ucranianos e Ocidente e Oriente finalmente se reuniram em um único Estado. Em fevereiro de 1919, Simon Petlura tornou-se chefe do diretório. Ele liderou a resistência militar contra os bolcheviques que tentavam restaurar o poder russo na Ucrânia. Durante a existência da RPU, bastante foi realizado. Foi introduzido o brasão estatal, o tridente e a moeda nacional, a hryvnia. Foram definidos limites claros do Estado. As autoridades da RPU estabeleceram relações diplomáticas com mais de 20 países do mundo. Desde então, durante todo esse período, a guerra contra a Rússia continuou. No início de 1920, o exército bolchevique finalmente conseguiu ocupar a Ucrânia. E o governo da RPU, liderado por Simon Petlura, foi obrigado a partir para o exílio. Mesmo assim, poucas pessoas sabem que o governo da RPU no exílio existiu até 1991.
Mas voltemos ao início do século passado. Em 1922, a Ucrânia acabou tornando-se parte da União Soviética. Por que isso foi, afinal, uma ocupação? Em torno do termo ocupação soviética sempre existem muitas discussões. Porque, na realidade, as pessoas não escolheram esse poder e não o queriam. Basta observar as estatísticas das revoltas camponesas que naquele período aconteciam na República Socialista Soviética da Ucrânia. Foi justamente ali que ocorreu o maior número dessas revoltas em toda a União Soviética. Compreendendo essa resistência, na década de 1930, durante o governo de Stalin, iniciou-se uma total russificação e o genocídio da nação ucraniana. Ocorreram numerosos assassinatos, prisões e deportações. As regiões do sul e do leste foram massivamente povoadas por russos. Durante o Holodomor e o Grande Terror, milhares de figuras nacionais, culturais e espirituais foram destruídas. A geração deles entraria para a história como nome de renascimento executado. Organização dos nacionalistas ucranianos. Enquanto nas regiões leste, sul e norte da Ucrânia continuava a massiva sovietização, no oeste ucraniano, que estava sob controle da Polônia, desenvolvia-se uma nova onda do movimento de resistência pela libertação. Em 1929, inicia suas atividades a Organização dos Nacionalistas Ucranianos. Ela cresce rapidamente e ganha força. Um dos líderes mais conhecidos da ONU torna-se Stepan Bandera. Em fevereiro de 1940, a ONU divide-se em duas partes, a tradicional, liderada por Andriy Melnik, e a revolucionária, liderada por Stepan Bandera, apoiada pela maioria dos membros da organização nos territórios ucranianos. Em 22 de junho de 1941, os nazistas iniciam a ocupação da União Soviética e já em 30 de junho, a ala revolucionária da ONU proclama em Lviv o ato de restabelecimento do Estado ucraniano independente. Os insurgentes esperavam receber apoio dos alemães, mas isso não aconteceu. Logo depois, os nazistas iniciaram prisões e o próprio Stepan Bandera foi enviado para um campo de concentração. Um ano depois, em 14 de outubro de 1942, a ONU, liderada por Bandera, cria na Ucrânia o Exército Insurgente Ucraniano, cujos primeiros destacamentos foram formados por Taras Bulba-Borovets. Em 1944, a organização e o exército unem esforços na luta clandestina contra os alemães e os bolcheviques e fundam o Conselho Supremo de Liberação da Ucrânia. A atividade ativa e clandestina do exército continua até a década de 1950. O poder soviético caça os insurgentes e os prende em massa. Em 2 de setembro de 1945, termina a Segunda Guerra Mundial. Os bolcheviques retomam o controle sobre a Ucrânia soviética e incorporam a República e os territórios ucranianos ocidentais. Em 19 de fevereiro de 1954, o Presídium do Sovieto Supremo da União Soviética emite um decreto sobre a transferência da região da Crimeia da Rússia Soviética para a Ucrânia Soviética. Na década de 1960, surgem os descendentes do movimento do Shesdesyatniki, geração dos anos 60, que defendem a língua e a cultura ucranianas, desenvolvem atividades de defesa dos direitos humanos e também divulgam no exterior informações sobre os crimes do regime soviético. A resistência contínua da Ucrânia levou à proclamação da Declaração de Soberania Estatal da Ucrânia em 16 de julho de 1990. Naquele momento, o país obteve o direito ao autogoverno. Entretanto, o governo soviético pretendia assinar um novo tratado da União, suavizando as formas de colonização. Isso provocou protestos em massa. Estudantes ucranianos iniciaram a Revolução do Granito, enquanto os mineiros de Donetsk organizaram uma greve nacional.
Finalmente, em 24 de agosto de 1991, a Verkhovna Rada da Ucrânia aprovou o ato de proclamação da independência da Ucrânia da República Socialista Soviética. O momento final foi o referendo nacional realizado em 1º de dezembro de 1991. Nesse referendo, cerca de 90%, ou seja, 28 milhões de ucranianos, apoiaram a independência da Ucrânia. Assim, a independência recebeu o mais alto nível de legitimidade democrática. Em 22 de agosto de 1992, o presidente da República Popular da Ucrânia no exílio, Mykola Plavjuk, transferiu oficialmente os poderes do centro estatal da ERPU e proclamou a Ucrânia como sucessora legal da República Popular da Ucrânia. No século XXI, defendendo seus direitos e liberdades, os ucranianos realizaram duas revoluções na Praça da Independência em Kiev: a Revolução Laranja em 2004 e a Revolução da Dignidade no inverno de 2013 para 2014. Durante ambas as revoluções, protestamos contra fraudes eleitorais e contra a ditadura do ex-presidente pró-russo Viktor Yanukovych. Após fracassar a tentativa de manter uma marionete do Kremlin na presidência da Ucrânia, ainda em 2014, a Rússia iniciou uma nova guerra em nosso território. Em 20 de fevereiro, a Federação Russa anexa a Península da Crimeia. Em abril, inicia a ocupação das regiões de Donetsk e Luhansk, e 8 anos depois, em 24 de fevereiro de 2022, realiza uma invasão em larga escala da Ucrânia. Nós somos participantes desses acontecimentos que tenho certeza se tornarão um ponto de virada na história da Ucrânia. Como vemos, a história do Estado ucraniano é uma história milenar da luta do povo pela sua independência e identidade. A linha do nosso desenvolvimento estende-se de forma contínua desde os tempos mais antigos, a Rússia, o grau-decado da Lituânia e da Rússia, o cosacato e resistência cultural do século XIX, a luta no século XX e a guerra no século XXI. A língua ucraniana é semelhante àquela falada em Kiev há 1000 anos. Alguns dos nossos nomes têm origem viking e muitos sobrenomes vêm dos tempos cosacos. É por isso que, na minha opinião, é importante conhecer a história para compreender melhor a nós mesmos, nossas raízes e o nosso país. Seguimos firmes. Esta é a história real.